Olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Rodrigues, sou Systems Engineer da Fortinet em Portugal e estou alocado à região norte do país. Antes de começar a apresentação, gostaria de agradecer à organização do evento o convite que nos endereçaram e também agradecer a presença de todos os participantes nesta sessão. Nesta apresentação, irei abordar a temática dos ambientes multi-cloud e a solução da Fortinet para estes cenários. O Secure SD-WAN for Multi-Cloud é uma solução relativamente recente da Fortinet e tem como objetivo permitir a implementação da funcionalidade de SD-WAN segura entre várias clouds. Irei apresentar uma visão geral das razões que, de alguma forma, têm contribuído para que as organizações adotem infraestruturas multi-cloud, de que forma o têm feito e quais os desafios associados a esta abordagem. Irei também demonstrar de que forma a solução Secure SD-WAN for Multi-Cloud da Fortinet endereça estes desafios e indicar alguns recursos e informação que ajudarão a melhor compreender o problema que as organizações enfrentam. Ok, muito bem, continuando. Vamos então passar aqui alguma informação sobre a adoção da cloud pública. Esta adoção da cloud pública pelas empresas tem sido efetuada a várias velocidades e diferentes decisões. Se por um lado, durante algum tempo tivemos empresas que rapidamente viram as suas vantagens, outras simplesmente recusaram esta alternativa. Ainda assim, este paradigma mudou e hoje em dia vimos uma adoção generalizada da cloud em praticamente todos os setores da atividade. Existem vários motivos para as empresas optarem pela utilização dos serviços cloud e alguns exemplos são a inexistência de um custo inicial, a flexibilidade e escalabilidade dos sistemas e aplicações, o facto de pagar apenas o que está a ser usado e a possibilidade de aceder de uma forma simples a um ecossistema de novas tecnologias e soluções que, numa forma tradicional, seriam mais difíceis de obter. Seguindo a mesma lógica, as empresas optam por usar clouds privadas por motivos normalmente relacionados com privacidade dos dados, a regulamentação, a compliance, o know-how, etc. No entanto, o mercado tem vindo a evoluir, temos verificado essa situação e ao longo do tempo fomos passando de ambientes em cloud pública ou em cloud privada para ambientes híbridos numa primeira fase e mais recentemente para estas implementações em várias clouds ou o denominado multi-cloud que estamos aqui hoje a falar. Esta situação verifica-se em empresas de média e grande dimensão que veem os ambientes multi-cloud como parte fundamental da sua estratégia de TI e até mesmo muitas das vezes da estratégia da própria empresa, sendo que muitas destas organizações, cerca de 93%, de acordo com estudos realizados, têm projetos já de multi-cloud implementados ou em fase de implementação. As organizações escolhem este tipo de solução na tentativa de mitigar preocupações, como, por exemplo, a dependência dos fornecedores, mas também, como é óbvio, para obter benefícios como o acesso a serviços de melhor qualidade em diversas áreas fornecidas pela cloud, como a computação, o armazenamento de dados ou as comunicações. No entanto, o que temos visto é que, apesar destes benefícios, os ambientes multi-cloud apresentam ainda bastantes preocupações para as empresas. Temos, por exemplo, a falta de uma rede consistente e unificada ou uma camada de segurança eficaz no tráfego entre as várias clouds. Relativamente ao mercado de cloud pública, temos os principais provedores e os mais conhecidos grandes fornecedores de cloud, que, no entanto, são em número reduzido. Estamos a falar normalmente dos mais conhecidos, Microsoft, Amazon, Google, IBM, são normalmente um número bastante pequeno. No entanto, existem muitos outros fornecedores de serviço cloud, nomeadamente grandes service providers e outros mais pequenos com uma atividade mais regional, mais local, que disponibilizam principalmente serviços de Infrastructure as a Service, ou IaaS. Se nos focarmos nos grandes fornecedores de cloud pública, como a Microsoft, a Amazon, a Google, para dizer os principais, estes disponibilizam um conjunto de serviços em áreas como a computação, o armazenamento e análise de dados, mas também em comunicações e segurança. Apenas para como exemplo, a Amazon Web Services disponibiliza cerca de 175 serviços de vários tipos no seu portfólio. E cada vez mais têm tentado oferecer serviços integrados por vertical, por forma a facilitar o acesso dos utilizadores,
de sites remotos e aplicações dos seus clientes à sua própria infraestrutura. No entanto, um ponto importante a ter em conta é a questão da responsabilidade partilhada. Tal como nas plataformas Infrastructure as a Service, ou IaaS, onde os clientes são responsáveis por tudo o que se encontra nas suas redes privadas na cloud, os chamados VPCs na Amazon ou VNets no Azure, inclusive a segurança dos seus sistemas e aplicações. Também no ambiente multi-cloud, os clientes são responsáveis pela conexão e proteção das aplicações e ligações entre as clouds. Um exemplo simples de uma implementação de um cenário multi-cloud, por exemplo, pode ser uma extranet empresarial em que a camada web está em execução na AWS, acede a uma base de dados de SQL no Azure e toda a analítica é executada na plataforma Google Cloud, recorrendo, por exemplo, a Machine Learning. Como é óbvio, este é um cenário bastante atrativo para as empresas, mas que introduz bastantes desafios para as equipas de TI. Vamos ver aqui alguns desafios, então, que aparecem ou que surgem com estas infraestruturas multi-cloud. Um deles, e um dos mais importantes, é a complexidade. O aumento da complexidade com a implementação e operação da infraestrutura na cloud. Estamos a falar de um ambiente bastante heterogéneo, que envolve clouds diferentes, portanto, a complexidade, como é óbvio, vai aumentar. Outro ponto, a falta de visibilidade e controle uniforme entre as várias clouds. Estamos a falar de diferentes formas de implementar muitas das vezes a mesma coisa e o acesso à informação e o controle para a visibilidade torna-se limitado. As diferenças na rede e até mesmo nas implementações de segurança são também um outro ponto. Isto é um ponto que pode levar a uma experiência inconsistente na utilização das aplicações e, como é óbvio, origina um descontentamento dos seus consumidores, neste caso, os utilizadores. Por último, um ponto não menos importante é sempre a preocupação do aumento de custos, nomeadamente os custos de tráfego, os custos com o tráfego de saída da cloud. Entrando um pouco mais ao pormenor em cada um destes desafios, e neste caso falando aqui um pouco da complexidade, existem 3 fatores principais que aumentam a complexidade das soluções. Por um lado, a diversidade, como disse anteriormente. Apesar de existir uma variedade de recursos e serviços de rede e segurança em cada um destes fornecedores de cloud, existem diferenças entre eles, incluindo serviços específicos que estão disponíveis apenas em algumas clouds. Isto provoca a impossibilidade de repetir tarefas da mesma forma, ou seja, as diferenças nas configurações, nas implementações, resultam num aumento do tempo de implementação e disponibilização dos serviços. Por último, um ponto também importante, a questão da escalabilidade. Ao adicionarmos mais aplicações, redes privadas e outras clouds, a solução torna-se difícil de escalar. Como exemplo, cenários onde, por exemplo, o tráfego tem que ser encaminhado de volta para um data center local para que possamos fazer uma inspeção de segurança adequada, ou onde é necessário fazer um roteamento do tráfego entre as clouds, irão claramente ser cenários mais complexos e, como tal, com menor escalabilidade. Relativamente à questão da visibilidade e alguns fatores que contribuem para esta deficiente visibilidade e controle inadequados, temos alguns fatores que podemos apontar. Nomeadamente, um deles não é algo novo, mas tem a ver com a falta de técnicos com conhecimentos aprofundados nos ambientes cloud, mas também numa componente de cibersegurança. Em termos de controle, a dificuldade em garantir uma segurança consistente em todo o ambiente, introduzindo desta forma vulnerabilidades e aumentando o risco dos ataques de cibersegurança. Por último, o nível de proteção limitado que as atuais políticas de segurança da cloud que disponibilizam. Por exemplo, têm limitações ou simplesmente não conseguem detectar ataques mais avançados, como intrusões, malware, redirecionamento de URLs, etc. Para lidar com estas questões de segurança, o que muitas empresas acabaram por fazer foi optar por direcionar o tráfego da cloud para os seus data centers locais e garantir desta forma a inspeção centralizada do tráfego em firewalls, Next Generation Firewall ou outros tipos de equipamentos que possam fazer essa análise de tráfego adicional. No entanto, esta solução, por um lado, resolve o problema da questão da segurança, mas por outro, acarreta novos desafios
e afeta a experiência de utilização dos serviços na cloud, como iremos ver em seguida, no slide seguinte. Numa cloud pública, é comum que a conectividade das redes, assim como as suas funcionalidades de segurança, operem na camada IP e não se estendam até à camada aplicacional. Isto significa que as comunicações não estão totalmente alinhadas com as políticas de negócio. Além disso, os níveis de serviço, ou os chamados SLAs, quando existem, são normalmente geridos ao nível da rede. Quer isto dizer que, normalmente, os mecanismos de failover são baseados em falhas da rede, com tempos de recuperação que podem ser altos e, em caso de situações ou de aplicações que necessitam, que funcionam em tempo real, como o streaming, a voz, aplicações tradicionais, etc., este facto é altamente impactante para este tipo de tráfego. Se a isto adicionarmos a centralização do tráfego num data center local para inspeção, como falei anteriormente, vamos adicionar mais latência na rede, o que irá afetar o desempenho das aplicações e, consequentemente, reduzir a experiência ou a qualidade da experiência de utilização dos consumidores dessas aplicações. Para terminar esta parte aqui dos desafios, então, destas infraestruturas ou destes ambientes multi-cloud, temos o custo. O custo é sempre algo que tem que ser considerado, tem que estar em consideração, e neste capítulo, relativamente ao custo, achamos que existem 3 temas principais ou 3 pontos principais que podem contribuir para um maior custo, então, das soluções. Em primeiro lugar, os custos associados ao tráfego de saída, como já falei há pouco, a ser elevados. Nesse sentido, é importante ser capaz de inspecionar o tráfego localmente na cloud, sem que o tenhamos que encaminhar para, por exemplo, um data center local ou usar um link que não tenha o melhor custo/desempenho, o que normalmente não é algo fácil de fazer de forma dinâmica. A complexidade dos serviços e as configurações de cloud necessitam também de mais pessoal qualificado, mais tempo para adquirir conhecimentos para operar essas infraestruturas e, consequentemente, como é óbvio, mais custos mais elevados. Finalmente, se o tráfego for enviado para o data center local para segurança centralizada, temos que considerar também o aumento de tráfego que vamos ter nos equipamentos que se encontram on-prem. E quando as necessidades da organização cresce a necessidade de maior capacidade e performance desses equipamentos. Logo, poderá também ser um ponto a contribuir para um aumento de custo, além de que toda a flexibilidade de uma solução cloud, que se pretende que é uma solução cloud, acaba por ser reduzida ou desaparecer. Em termos de condições ou características que nós achamos que deverão contribuir para uma solução multi-cloud e para resolver estes desafios que mencionei, estão alguns pontos que achamos importantes, nomeadamente a existência de uma rede programável que tenha a capacidade de abstrair as diferenças de configuração entre as clouds. Rede essa que permite que as políticas possam ser transportadas e que acompanham a natureza e a dinâmica das aplicações na cloud. Em segundo lugar, e tendo em conta o modelo que falei há pouco de responsabilidade partilhada, a solução precisa de oferecer suporte a uma inspeção mais efetiva e adequada do tráfego que permita proteger a infraestrutura de ameaças avançadas, mas que possa integrar com as funcionalidades de segurança disponibilizadas pelo fornecedor da cloud. Um terceiro ponto importante também é a solução a implementar deverá ser uma solução que suporte a ideia da aplicação enquanto peça-chave na infraestrutura, de forma a garantir uma elevada experiência de utilização para os utilizadores. Por último, permitir que os clientes otimizem a sua infraestrutura cloud e os respectivos custos operacionais. Okay. A Fortinet considera então que a solução que disponibilizou, e esta solução que estamos a falar em concreto, a solução de Secure SD-WAN for Multi-Cloud, cumpre todos estes requisitos e disponibilizou recentemente esta solução. É uma solução que permite então conectar as aplicações e as suas ligações e processos entre as várias clouds, que cria uma rede de overlay
através da colocação de equipamentos FortiGate VMs em cada uma das redes privadas da cloud, os VPCs ou os VNets, e gateways estas que vão atuar como um endpoint de SD-WAN. Ou seja, resumindo aqui um pouco, esta rede de overlay, que vai ser constituída por um conjunto de túneis IPsec, está assente ou pode estar assente em diferentes tipos de conectividade. E estamos aqui a falar, conforme a imagem, podemos ter links ou conexões diretas das várias clouds, como no caso da AWS o Direct Connect, no caso do Azure o Express Route ou da Google Cloud o Interconnect, mas podemos também aproveitar e usar outros links de internet menos caros, digamos assim, e também podemos usar então esses links para criar e para configurar túneis IPsec sobre esses links. Aqui, voltando aqui à imagem, temos então uma visualização dos vários links que falei, os lizard lines ou as conexões diretas, as ligações de internet e depois em cada um desses links um túnel IPsec que é criado configurado e é implementado pela solução Fortinet Secure SD-WAN for Multicloud, ou seja, pelas FortiGate VMs. Um ponto importante neste cenário, estes túneis que transportam o tráfego, estes túneis IPsec que transportam o tráfego de rede, são específicos da aplicação e, portanto, podem ser configuradas diferentes prioridades e caminhos de routing com base em políticas de SLA. O que isto nos permite é, através de uma constante monitorização do link e consoante o seu desempenho, direcionar o tráfego para aquele caminho, aquele link que apresenta um melhor desempenho para poder entregar esse tráfego, para poder dar uma melhor experiência de utilização dessa aplicação. Uma outra mais-valia desta solução, que nós achamos, é a capacidade que tem de permitir que os nossos clientes possam simplificar e otimizar as suas operações. Para isso, contribuem alguns pontos como a capacidade de disponibilizar uma rede e políticas de segurança uniformes, ou seja, como nós vimos anteriormente, através da utilização da funcionalidade de SD-WAN, os clientes podem implementar em cima da infraestrutura das diversas clouds públicas e privadas uma rede de overlay consistente e totalmente independente dos links onde esses túneis vão ser configurados. É uma solução também que permite automatizar ações e configurações através da utilização de ferramentas de automação nativas das próprias clouds, com que a nossa solução integra, mas também de outras soluções third party, como as mais conhecidas, Terraform, Ansible, etc. Disponibiliza também, e aqui é um ponto muito importante relativamente à questão das operações, da operação do sistema, da solução, disponibiliza uma consola única de gestão da rede SD-WAN que interliga as várias clouds. Em último lugar, e um último ponto que também consideramos importante, melhora a escalabilidade da solução, porque aproveitando a conectividade direta entre as várias clouds e as funcionalidades de inspeção de tráfego das firewalls FortiGate, evitamos direcionar o tráfego para um data center local da inspeção. Podemos fazer a inspeção do tráfego diretamente nas firewalls que estão na cloud e, além disso, podemos integrar com os fornecedores de cloud de forma a aproveitar as capacidades de auto-scaling que normalmente estes fornecedores ou estas infraestruturas disponibilizam. Okay. Então, a solução Fortinet Secure SD-WAN for Multicloud oferece assim uma rede programável e uma infraestrutura de segurança que usa políticas de SD-WAN e integrações nativas com a cloud. Estas integrações nativas são efetuadas através de conectores, nós chamamos na Fortinet os Fortinet Fabric Connectors, que fazem parte da framework, fazem parte da solução da FortiGate e da framework de segurança Security Fabric. E estes conectores têm a capacidade de eliminar a dependência de endereços IP na definição das políticas de segurança. O que isto nos permite é uma experiência uniformizada em todo o ambiente cloud. E com as políticas associadas a objetos dinâmicos, conseguimos que a solução mantenha a natureza dinâmica destes ambientes cloud. Em termos de conectividade,
neste exemplo concreto da imagem, as instâncias de FortiGate, VMs, são executadas dentro dos chamados Cloud Security Service Hubs e podem integrar com serviços de rede do provedor de cloud, como a AWS Transit Gateway ou o Azure Virtual Hub, os mais conhecidos serviços deste género. Neste cenário aqui em concreto que estamos a apresentar nesta imagem, o tráfego de todas as redes privadas da cloud, os VPCs ou os VNets, é agregado no Cloud Security Service Hub para inspeção e encaminhamento. Em termos de performance, os nossos equipamentos, estas FortiGate VMs, estão assentes numa tecnologia que é o vSPU, ou Virtual SPU, e têm capacidades de performance e capacidades de suportar mais de 20 gigabits de throughput em IPsec numa única instância. Portanto, são soluções extremamente desenhadas para performance e temos capacidade, então, de escalar até mais de 20 gigabits de tráfego IPsec VPN num único equipamento, numa única instância. Em termos de visibilidade e controle, quais são as mais-valias da solução da Fortinet que nós achamos que traz para este campo? Acima de tudo, devido à utilização de políticas de segurança uniformes em toda a infraestrutura através de integrações nativas com as funcionalidades de segurança da cloud, como, por exemplo, security groups e outros recursos, vamos ter a capacidade de ter um controle mais eficaz e integrado. E esta integração, como eu disse anteriormente, é feita com recurso aos Fabric Connectors. Em termos de enforcement, podemos utilizar a informação partilhada pelas firewalls e centralizada no Security Fabric para, através de algo que nós chamamos os Automated Stitches, basicamente são ações que são programadas e que depois que são parametrizadas e que depois vão ser executadas mediante a resposta a eventos ou incidentes, ou seja, isto permite-nos, de uma forma automatizada e com base num determinado evento ou com base num determinado incidente que nós acharmos, podemos despoltar uma ação automatizada na rede. Estas ações automatizadas são transversais entre as várias clouds, o que tem uma vantagem, que tem várias vantagens, porque nós estamos dependentes, então, de qual a cloud em que estamos a operar. Essa configuração é feita do lado da firewall, do lado da FortiGate, e temos essa capacidade, então, de automatizar este processo destas ações. Como eu disse, são transversais entre as várias clouds, apesar da integração efetuada com as funções de cada cloud serem únicas. O que é que eu quero dizer com isto? Temos, por exemplo, a capacidade de integrar com uma funcionalidade de envio de notificações que é específica de cada cloud, mas, no entanto, mantemos a mesma lógica de criação da configuração, do tipo de ação que vamos ter, da resposta ao evento e da mensagem que vamos dar, independentemente da cloud onde a FortiGate está instalada, ou está configurada, ou está a processar tráfego. Por último, funcionalidades de segurança como IPS, URL filtering, antivírus, proteção contra ameaças, zero day, etc., fazem parte do lote de funcionalidades de segurança das FortiGates, quer as FortiGates on-prem, quer as FortiGates virtuais, e temos ainda a possibilidade, neste ambiente cloud, de integrar com serviços de segurança do próprio fornecedor da cloud, como, por exemplo, no caso da AWS, o GuardDuty, no caso do Azure, mais conhecido, o Azure Security Center, e outras possibilidades ou outros serviços disponibilizados por outros fornecedores de cloud. Ok. Em termos falámos aqui há pouco, ou falei aqui há pouco sobre a questão das políticas dinâmicas. Relativamente então às políticas dinâmicas, através dos conectores do Security Fabric, conseguimos obter informação da infraestrutura e desta forma temos a capacidade de implementar uma política baseada em metadados. O que é que isto nos permite? Permite-nos que essa política baseada em metadados possa então ser usada para aplicar uma segmentação granular, tanto ao tráfego das redes privadas como ao tráfego entre as próprias clouds. Desde que seja definido um esquema de metadados consistente, a FortiGate VM vai conseguir criar estas políticas e vai poder usar políticas definidas ao nível do negócio da própria organização e aplicá-las como configurações de segurança específicas da cloud. Por exemplo, um caso em concreto, podemos aplicar políticas dinâmicas baseadas em metadados
para segmentar o tráfego da rede privada de forma a cumprir requisitos específicos de cada unidade orgânica. Neste caso aqui da imagem, temos aqui configurações específicas para o departamento de marketing, para o departamento de recursos humanos ou, inclusive, também para uma região. Neste caso temos aqui VPCs ou redes privadas na região 1, na região 2 destes provedores de cloud. Estas políticas serão aplicadas de forma consistente à medida que as necessidades de processamento aumentam ou diminuem em cada rede privada. Os tais VPCs ou VNets, consoante estivermos a falar da rede da cloud da Amazon, a AWS ou a Azure da Microsoft. A solução da Fortinet para este ponto das políticas dinâmicas suporta até 256 contas de cloud dinâmica no Fabric e em cada uma dessas contas temos a possibilidade de implementar centenas de redes privadas de VPCs ou VNets. Portanto, aqui rapidamente conseguimos perceber que a escalabilidade desta solução é bastante grande. Continuando, passando aqui um pouco na parte da utilização, da experiência de utilização, o que é que a nossa solução contribui em termos de melhorar, então, a experiência do utilizador. Consideramos que temos condições e que a solução melhora significativamente por vários motivos. Primeiro, porque conseguimos ter uma rede com capacidade de detecção e classificação das aplicações, quer seja através de assinaturas pré-definidas ou personalizadas, ou ambas, e desta forma conseguimos que, recorrendo às funcionalidades da solução em termos de SD-WAN, podemos facilmente selecionar dinamicamente qual o melhor caminho, qual o melhor link para encaminhar o tráfego aplicacional através da validação de métricas como o custo ou o desempenho otimizado dos links. O SD-WAN permite-nos também funcionalidades de failover rápido e automático quando o desempenho das aplicações diminui em qualquer link, ou seja, se verificarmos que através da monitorização temos um link que está degradado e não está a corresponder às necessidades de comunicação de uma determinada aplicação, dinamicamente ou automaticamente conseguimos direcionar ou redirecionar para um outro link esse tráfego dessa aplicação mais crítica. E por último, como a segurança passa a ser aplicada em cada endpoint FortiGate VM, como eu falei há pouco, reduzimos ou não temos a necessidade da inspeção centralizada do tráfego no data center local para questões de segurança. Não temos essa necessidade, logo vai permitir reduzir a latência das comunicações e melhorar o desempenho das aplicações que temos então, que estamos a consumir. Em termos de custo, e para terminar aqui esta parte de mais-valias que achamos que a nossa solução traz para o mercado, em termos de custo, a solução apresenta um melhor TCO. Como eu falei há pouco, permite-nos escolher o link ideal por tipo de tráfego, logo aí temos logo uma mais-valia em termos de melhor adequação dos links necessários para o nosso tráfego aplicacional. Reduz os custos operacionais através da utilização de políticas uniformes e centralizadas numa única consola de gestão, ou seja, temos aqui um tempo de operação muito mais eficaz, muito mais reduzido, o que claramente reduz então o custo de operação. Uma parte importante também tem a ver com a curva de aprendizagem. A Fortinet é uma empresa que tem um amplo suporte, ou que dá um amplo suporte em soluções de cloud pública e privada. O tempo de obtenção de conhecimentos e o treino das equipas TI pode ser bastante reduzido. As nossas soluções são iguais, quer seja uma solução on-prem, quer seja uma solução na cloud. Portanto, para quem conhecer a nossa solução on-prem, a curva de aprendizagem é muito baixa, passando para uma solução na cloud. E por último, com o suporte que falei há pouco da automação na cloud, a nossa solução permite uma utilização ágil da infraestrutura e em termos de licenciamento também existem várias formas e vários modelos de consumo, desde principalmente com as modalidades de Pay As You Go, de licenciamento Pay As You Go, onde os clientes podem pagar apenas aquilo que efetivamente estão a consumir. Ok, então, como eu disse há pouco, esta solução Fortinet Secure SD-WAN for Cloud
é uma solução recente, ela foi lançada no passado mês de julho, e tem um ponto aqui importante que é, um dos objetivos desta solução também é complementar os recursos existentes ou uma outra solução que já existia, que era o Fortinet Secure SD-WAN Cloud On-Ramp, que é uma solução que está mais direcionada para a conexão dos utilizadores e de escritórios remotos a ambientes aplicacionais na cloud, garantindo a sua segurança. Ou seja, tínhamos aqui uma solução mais direcionada para o utilizador remoto ou para um escritório remoto. Neste momento vimos complementá-la com uma solução mais empresarial com uma vantagem adicional em termos, ou com uma diferença em termos do que é que vamos implementar. Deixamos um pouco aquela parte do utilizador remoto e neste momento estamos a implementar ligações entre várias clouds, aplicações que podem consumir serviços entre várias clouds com total segurança. Passando então aqui um pouco a explicar as componentes da nossa solução, ela é composta, como eu disse inicialmente, e o ponto principal, o foco principal é efetivamente aqui a FortiGate virtual, a Next Generation Firewall. É uma firewall virtual, Next Generation Firewall, e é uma firewall que inclui, sem qualquer custo adicional, toda a componente de Secure SD-WAN. Portanto, vocês não existe aqui necessidade de adquirir uma licença adicional para usufruir desta funcionalidade de Secure SD-WAN. Tudo está disponibilizado na própria firewall. Esta firewall inclui, além das funcionalidades de segurança e proteção, como já falámos, antivírus, URL filtering, IPS, sandboxing, etc., ela está suportada na tecnologia VSPU, como eu falei há pouco. É uma tecnologia proprietária da Fortinet e que nos permite obter um salto de desempenho na cloud e, como vimos há pouco, atingir valores de mais de 20 gigabits de throughput em tráfego IPsec. A solução pode ainda então ser complementada com o FortiManager, que é a nossa plataforma de gestão centralizada das FortiGates, e do FortiAnalyzer, que tem como objetivo coletar logs, analisar eventos de rede de segurança, correlacionar toda esta informação e também poder iniciar respostas automatizadas numa lógica de detecção e resposta, através da integração de todos estes produtos, como disse há pouco, na framework de segurança Fortinet Security Fabric. Aqui, em termos de portfólio da solução, nós disponibilizamos a FortiGate VM em vários modelos, de acordo com os requisitos da implementação que for necessária, e basicamente temos equipamentos escaláveis que vão desde um Virtual CPU até Virtual CPUs ilimitados, consoante as necessidades da infraestrutura, da aplicação, da implementação que for necessária. Os equipamentos têm suporte à aceleração de pacotes, como eu falei anteriormente, com a tecnologia VSPU proprietária para oferecer alto desempenho, principalmente, como eu também falei, tendo em conta que estamos a falar de uma solução que vai assentar bastante na componente de túneis IPsec. Estes equipamentos estão efetivamente preparados para ter um grande desempenho nesta área. São soluções ou são equipamentos que podem ser instalados na maioria das clouds públicas, como vimos, principalmente os principais players de cloud pública, mas também em clouds privadas ou nos hypervisors mais comuns. Estamos a falar, como é óbvio, daquelas soluções VMware, Microsoft Hyper-V, KVM, Xen, etc. Portanto, todos aqueles hypervisors mais comuns de clouds privadas também, como é óbvio, também suportamos. Em termos de licenciamento, falei há pouco também, mas um pouco repetindo, pode ser consumido com bastante flexibilidade e de várias formas, single tenant, multi-tenant, pay as you go, monthly, annual, por subscrição, perpétuo. Portanto, todas essas situações são possíveis e também, como disse, com licenciamento pay as you go ou bring your own license. Por fim, a componente de segurança, que é algo que já está embutido, que as nossas soluções de FortiGate sempre disponibilizaram, serviços de segurança avançados, suportados pelos nossos serviços da FortiGuard, que oferecem todos os mecanismos de proteção e visibilidade, mas
acima de tudo, antivírus, URL filtering, IPS, todas aquelas soluções, aquelas funcionalidades que eu já falei anteriormente. Ok, no fundo, esta era a solução que a Fortinet disponibilizou para estes cenários de multi-cloud, o Secure SD-WAN for Multi-Cloud. Antes de terminar a minha apresentação, gostaria apenas de deixar aqui alguns links para recursos da própria solução em si, da Fortinet, o Secure SD-WAN for Multi-Cloud, mas também com alguma informação relativa a este tema de implementações multi-cloud de uma forma generalizada. Existem aqui várias informação nestes links, está disponível ao público, é só uma questão de usarem estes links, então, se tiverem interesse em informação sobre estes tipos de ambientes. Para terminar, então, a minha apresentação, espero que a sessão tenha sido do vosso interesse. Resta-me apenas agradecer a vossa presença aqui na sessão e caso tenham algumas dúvidas, podem aproveitar os próximos minutos para as colocar. Eu vou estar aqui um bocadinho mais portanto, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para colocar. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença e obrigado por estarem, obrigado por estarem presentes. Boa tarde.